A noiva. 5. Trez estava sentada na varanda, encostada na mãe, fitando o horizonte. Nas mãos tinha o último copo que Charlie lhe enviara. Aquela com a borboleta suicida. Seu chá morno estava com gosto de lágrimas. Isso não foi muito prático, sussurrou ela. O amor raramente é, replicou a mãe. Ela era uma mulher robusta, com uma circunferência agradável. 5 anos antes, ela estava magra como um caniço. Então, Tress ficou sabendo que sua mãe estava dando uma parte de sua própria comida para os filhos. Dali em diante, Tress havia tomado conta das compras e feito o dinheiro durar mais. Um navio surgiu no horizonte. Finalmente pensei no que deveria ter dito. Tress empurrou o cabelo para longe dos olhos. Quando ele partiu, eu o chamei de luva. O que não é tão ruim quanto parece. Ele havia acabado de me chamar de luva também, sabe? Eu tive um ano para pensar sobre isso. Me dei conta de que poderia ter dito algo mais. A mãe apertou o ombro dela enquanto o navio ficava, inevitavelmente, mais próximo. Eu deveria ter dito, sussurrou Tress, que eu o amava. Sua mãe a acompanhou enquanto ela marchava, como um soldado na linha de frente, enfrentando a artilharia de canhão, até o cais para saudar o navio. Seu pai, com a perna ruim, ficara em casa, o que era bom. Ela temia que ele fizesse um escândalo, do jeito que vinha resmungando sobre o Duque e seu filho nos últimos meses. Mas Tress não conseguia culpar Charlie. Não era a culpa dele que fosse o filho do Duque. Isso poderia ter acontecido com qualquer um, na verdade. Uma multidão havia se reunido. A carta do Duque disse que ele queria uma celebração e que estava trazendo comida e vinho. Seja lá o que mais que as pessoas achassem de ganhar com uma nova futura duquesa, eles não iam perder a oportunidade de beber de graça. Como sempre, presentes eram um segredo da popularidade. Isso e poder decapitar qualquer um que não gostasse de você. Trez e a mãe chegaram no entorno da multidão, mas Holmes, o padeiro, acenou, chamando-as até seus degraus para que pudessem ver melhor. Ele era um homem generoso, sempre guardando os bicos de pães que assava, depois vendendo atrás por centavos. Sendo assim, Tress teve uma boa visão da princesa quando ela apareceu no convés. Ela era linda. Bochechas rosadas, cabelo brilhante, traços delicados. Ela era tão perfeita que o melhor pintor em todos os mares não teria sido capaz de aprimorar seu retrato. Charlie havia finalmente se tornado parte de uma história. Com esforço, Tress estava feliz por ele. O Duque apareceu em seguida, acenando para que as pessoas soubessem que deviam saudá-lo. Eu lhes apresento, gritou ele, meu herdeiro. Um jovem andou pelo convés até ficar ao lado da princesa. E ele certamente não era Charlie. O rapaz tinha mais ou menos a idade de Charlie, mas tinha quase 2 metros de altura e uma mandíbula tão bem definida que fazia outros homens questionarem se sua própria sexualidade estava tão definida assim. Seu corpo era tão musculoso que, quando ele levantou o braço para acenar, Trás podia jurar que ouviu as costuras de sua camisa implorando por piedade. Pelas 12 luas, o que está acontecendo? Depois de um infeliz acidente, proclamou o Duque para a multidão silenciosa. Fui forçado a adotar meu sobrinho, Dirk, e nomeá-lo meu novo herdeiro. Ele fez uma pausa para a multidão assimilar a informação. Ele é um excelente esgrimista, continuou o Duque, e responde perguntas com respostas de uma única frase. Às vezes responde com uma única palavra. Além disso, é um herói de guerra. Ele perdeu 10.000 homens na batalha de Lago Penico. Tá porra! 10.000? Disse a mãe de Tress. Nossa, isso é um bocado de gente. Agora vamos celebrar o casamento de Dirk com a princesa de Dormência.
gritou o duque erguendo as mãos. A multidão permaneceu em silêncio, ainda confusa. Eu trouxe 30 barris de bebida, berrou ele. Todos comemoraram. E assim começou a festa. O povo da cidade conduziu o caminho até o salão de festa. Eles comentavam a beleza da princesa e se espantavam que Dirk conseguisse se equilibrar tão bem enquanto caminhava, considerando que seu centro de gravidade devia estar localizado em algum lugar na parte superior do seu externo. A mãe de Tress disse que encontraria respostas e seguiu a multidão. Contudo, quando Tress se recuperou do seu choque, percebeu Flick, um dos servos do duque, acenando para ela perto da prancha. Ele era um homem gentil, com orelhas grandes que pareciam estar esperando a primeira oportunidade para fugir e voar para longe. Flick, sussurrou ela. O que aconteceu? Um acidente? Onde está Charlie? Flick lançou um olhar rápido para a grande fila de pessoas caminhando rumo ao salão de festas. O Duque e sua família haviam se juntado a elas e estavam longe o bastante para que quaisquer carrancas perdessem sua potência devido à resistência do vento e à força da gravidade. Ele queria que eu entregasse isso a você, disse Flick, estendendo um pequeno saco. Ele tilintou quando ela o segurou. Dentro havia pedaços quebrados de cerâmica. O quinto copo. Ele se esforçou tanto, senhorita Tress, sussurrou Flick. Oh, a senhorita precisava ter visto o jovem mestre. Ele fez tudo o que pôde para afastar aquelas mulheres. Ele memorizou 87 tipos diferentes de madeira de compensado e seus usos. Ele contou a cada princesa que encontrou, com riqueza de detalhes, sobre seus animais de estimação de infância. Ele até falou sobre religião. Pensei que a haviam pegado no Quinto Reino, já que a princesa era surda, mas o jovem mestre foi e vomitou nela durante o jantar. Ele vomitou? Bem no colo dela, senhorita Tress. Flick olhou para os dois lados, então fez sinal para que ela o seguisse, enquanto transportava algumas bagagens para fora do cais, levando-os para um local mais discreto. Mas o pai ficou sabendo, senhorita Tress. Percebeu o que o jovem mestre estava fazendo. O duque ficou muito furioso mesmo. Ele indicou o copo quebrado no saquinho nas mãos de Tress. Sim, mas o que aconteceu com Charlie? Indagou ela. Flick desviou o olhar. Por favor, pediu Tress. Onde ele está? Ele navegou para o mar da meia-noite, senhorita Tress, disse ele, sobre a própria lua de Tanásmia. A feiticeira o pegou. Aqueles nomes gelaram a espinha de Tress. Mar da meia-noite? O domínio da feiticeira? Por que ele faria algo assim? Bem, tenho para mim que foi porque o pai o forçou, continuou Flick. A feiticeira não é casada, e o rei há muito tempo deseja fazer com que ela não seja uma ameaça. Então, o rei enviou Charlie para tentar se casar com a feiticeira? Flick não respondeu. Não. Tress finalmente compreendeu. Ele enviou Charlie para a morte. Eu não disse nada disso, contestou Flick, apressando-se ir embora. Se alguém perguntar, eu não disse nada disso. Atordoada, Tress sentou-se em um dos pilares do cais. Ouviu os esporos se movendo. O som parecia areia sendo derramada. Em uma ilha no meio do nada como a dela, eles conheciam a feiticeira. Ela periodicamente enviava navios para saquear as fronteiras do Mar Verdejante, e era incrivelmente difícil combatê-la. Sua fortaleza estava escondida em algum ponto do remoto Mar da Meia-Noite, o mais perigoso de todos. E para chegar lá, era preciso cruzar o Mar Carmesim, um mar desabitado que era só um pouco menos mortal. Descobrir que Charlie havia sido capturado pela feiticeira
Era como descobrir que ele havia partido para uma das luas. Tres não podia aceitar as palavras de apenas um homem, não em relação a algo assim. Ela não ousou incomodar outras pessoas com perguntas, mas prestou atenção enquanto os servos falavam baixinho com estivadores curiosos, ansiosos para descarregar o navio para que pudesse se juntar à festa. Todos deram respostas similares. Sim, Charlie havia sido enviado para o Mar da Meia-Noite. O Duque e o Rei haviam decidido isso juntos, então devia ser uma boa ideia. Afinal de contas, alguém devia tentar impedir que os saques da feiticeira continuassem. E Charlie, de todas as pessoas, era a escolha óbvia por motivos. As implicações de tudo aquilo horrorizaram Tress. O Duque e o Rei haviam percebido que Charlie estava sendo difícil, e a solução foi simplesmente se livrar dele. Dirk havia sido nomeado herdeiro horas depois de receber notícias de que o navio de Charlie havia desaparecido. Aos olhos dos nobres, essa era uma solução elegante. O Duque conseguiu um herdeiro do qual finalmente poderia se orgulhar. O rei obtivera uma aliança de casamento vantajosa com outro reino através da noiva de Dirk. E todo mundo pôde culpar a feiticeira por outra morte, induzindo a opinião pública a outra guerra. Merece um corte. Depois de 3 dias, Tress finalmente havia ousado incomodar Brunswick, o mordomo do duque, com um pedido de mais informações. Já que gostava das suas tortas, ele admitiu que havia chegado uma carta com um pedido de resgate da feiticeira. Mas o duque, em sua sabedoria, havia julgado que aquilo era um truque para atrair mais navios para o Mar da Meia-Noite. O rei havia declarado Charlie oficialmente morto. Dias se passaram. Tress viveu-os em meio a uma névoa, percebendo que ninguém se importava. Chamavam isso de política e seguiam em frente. Muito embora o novo herdeiro tivesse o intelecto de um pedaço de pão molhado, ele era popular, bonito e muito bom em deixar que as outras pessoas fossem mortas. Enquanto o Charlie havia sido. Bem, Charlie. Trás passou semanas tomando coragem. Então foi pedir ao Duque se ele poderia, por favor, pagar o resgate. Uma atitude tão ousada foi difícil para ela. Ela não era covarde, mas incomodar pessoas. Bem, simplesmente não era algo que ela fazia. Mas, com o encorajamento dos seus pais, ela fez a longa caminhada e fez seu pedido em voz baixa. O Duque, por sua vez, chamou-a de meretriz de cabelos cor de avelã e proibiu-a de lavar janelas em qualquer lugar da cidade. Ela foi forçada a começar a costurar meias com os pais, sofrendo com uma grande redução de seus ganhos. Enquanto as semanas se passavam, Tress caiu em uma letargia. Ela sentia-se menos como um ser humano e mais como um humano que estava apenas sendo. Para todo mundo, a vida na rocha voltou ao normal, simples assim. Ninguém se importava. Ninguém ia fazer nada. Até que, 2 meses depois do retorno do Duque, Tress tomou sua decisão. Havia alguém que se importava. Naturalmente, essa pessoa é que deveria fazer alguma coisa. Tress não podia incomodar mais ninguém. Teria que resgatar Charlie ela mesma.